Olá amigos, bem-vindos ao HQ Além dos Balões. No programa de hoje vamos mostrar um pouco do que foi o Fast Comics, as entrevistas que fizemos lá e também a coletiva com o Jaime Delano. Isso mesmo. E agora eu quero falar para vocês que a editora Nemo lançou mais um título da linha Quadrinhos para Todos. Este aqui, ó, a série Força Animal, criada pelo Wellington Serbeck nos roteiros e pelo Crisulo na arte. São 24 páginas totalmente coloridas, ao custo de R$ 14,90, Jeremias. Neste primeiro número, então, os autores nos apresentam os protagonistas. São 4 adolescentes que são apresentados a um espírito da natureza. E esse espírito da natureza lhes reserva uma missão. E para cumprir esta missão, esse espírito lhes dá poderes baseados em alguns animais, que ampliam os talentos que esses adolescentes têm na área de esportes. Então, eles terão que confrontar os asseclas do Lorde Decano e seus planos poluidores e de destruição da árvore da vida. Não pode não. Só que, ao mesmo tempo, eles descobrem quais são os poderes que têm e aprendem a utilizá-los. Isso mesmo. Então, aventura e diversão. Mais detalhes no site da Editora Nemo. Ficamos agora com ele, Tulípio em Movimento. Então este foi o Tulípio, Jeremias. E o Cedras? O Cedras, entre vários lançamentos da Turma do Chachado, publicou o livro de encantamentos da Maré de Vazante, totalmente colorido, são 48 páginas com muito humor e crítica social. Este álbum, então, tem 9 histórias ambientadas no sertão nordestino, cada uma delas abordando um tema diferente, que são baseados nos mitos e nas lendas regionais, lá do sertão nordestino, isso mesmo. Então, ao mexer com o livro de encantamentos, em algumas histórias, os desejos da Turma do Chachado são realizados. São realizados de maneira cômica. E sobrando para quem? Sempre sobrando para o Zé Pequeno, ele mesmo. Então, peça o seu aí nos endereços abaixo. Ficamos agora com um pouco do Fast Comics e também o Jaime Delano. Confira. Nós estamos trazendo ao Brasil Nação Fora da Lei, que é um título que foi um dos últimos títulos que ele fez para a Vertigo, nos Estados Unidos, para a linha Vertigo da DC Comics. Só que esse material não foi licenciado através da Vertigo, porque depois, como os direitos são dele, foram licenciados através de uma outra empresa. Jaime Delano também escreveu Hellblazer, as primeiras 40 edições do Hellblazer, quase todas são dele. Ele teve outras séries elogiadas, como Visões de 2020, que foi lançada no Brasil, uma parte foi lançada no Brasil, e outros títulos também. Então, primeiro falando agora sobre Nação Fora da Lei, eu gostaria de saber a origem do projeto, se você já tinha esse projeto em mente e depois procurou a editora, ou já era algum contrato com a editora e que você já tinha essa história. E depois, como foi a escolha dos desenhistas? Tá? E como é que foi esse relacionamento com os desenhistas? Se foi por troca de e-mails ou se foi ao vivo? As I remember it, my memory is never to be relied upon too strongly. Ok. Ele disse que ele não lembra exatamente, ele falou que a memória dele já não é o que era, mas que o Stuart Moore, que era o editor da Vertigo na época, convidou ele se ele não gostaria de fazer uma série regular. E ele veio com a ideia do Outlaw Nation. E os artistas, na verdade, são 2 croatas, para quem não sabe, que é o Goran Sudizuka e o Goran Parlov, foram escolhidos pela editora, na verdade. Foram
passaram para ele apresentar e falar, esses vão ser os caras que vão trabalhar com você. Mas foi muito bom, principalmente com o Goran Sudzuka, que eles tinham muita coisa em comum, trabalhando e descobriram que eles tinham gostos muito parecidos. Então o trabalho foi muito legal. Ok. Na verdade, eles falavam muito por telefone, eles resolviam muita coisa da história por telefone, como é que algumas coisas iam funcionar. E acho que os quadrinhos, na verdade, acabam funcionando muito bem dessa maneira. As coisas vão aparecendo acidentalmente nas histórias, as coisas vão, através de conversa, bate-papo, vão aparecendo as coisas acidentalmente. E é assim que ele funcionou, que ele trabalhou com eles nesse projeto. Aliás, antes só uma coisa, aqui também eu coloquei, o que é isso, né? Algumas pessoas podem estar se perguntando, quem é A. William James? A. William James, na verdade, é um outro nome que ele usa, e esse foi o primeiro livro que ele lançou, que ele escreveu esse livro, que é um livro de humor negro, assim, é uma história, não tem elementos sobrenaturais, nem nada do tipo Vértigo, é uma história mais pé no chão, mas de muito humor negro, que ele lançou pela editora dele, agora, na Inglaterra, e ele fez tudo, ele produziu o livro inteiro, ele escreveu, ele diagramou, ele fez toda a produção, e ele mesmo está vendendo o livro. Sobre esse livro, uma pergunta já foi respondida sobre o que era o livro. Foi o primeiro livro, um romance grande que você escreveu, e se você pensa em uma adaptação dele para quadrinhos? Yes, it's the first book without pictures that I've ever written. Na verdade, ele falou que ele sempre teve essa intenção. É o primeiro livro dele, sim. A primeira vez que ele escreveu, ele sempre teve a vontade de escrever um livro. O primeiro livro, obviamente, o primeiro livro sem desenhos dele, né? O primeiro livro que é só prosa. E daí, na verdade, ele colocou. Na verdade, ele está usando um pseudônimo porque ele acha que não tem nada a ver com quadrinhos. Então, ele está usando um nome porque ele quer atingir um público também diferente. Ele tem a intenção, como ele viu que ele consegue, fazer outros livros, livro mesmo, prosa, só que daí seria um pouco mais no estilo do que são os quadrinhos dele. Então ele está planejando, agora o próximo livro dele vai ser meio que uma história policial passada no futuro. Então que tem mais a ver com a cara do que é os quadrinhos dele. Não sei se em alguma obra sua após o Hellblazer, o John Constantine, se em alguma obra você passou a usar algum elemento que não conseguiu ou não teve oportunidade de usar na revista mensal, e se tem algum elemento do Constantine no Nação Fora da Lei. Ok. Na verdade ele falou que não teve nada assim que ele deixou de usar no John Constantine, que gostaria de usar, mas que realmente sempre é um processo difícil, que você tenta pegar, assim, trazer muita coisa para o trabalho, porque você fica catando coisas para trazer para o trabalho, mas que basicamente não tem nada assim que ficou pendente para colocar no Constantine. Ele falou que ele nunca foi um roteirista muito estratégico, de ficar planejando exatamente tudo que vai vir na história. Ele meio que deixa fluir. E daí ele começa a colocar os pedaços juntos na história e vai descobrindo. Ele falou que começa muito com o personagem. Um personagem e um tipo de mood, um tipo de clima da situação que o personagem vive. E a partir daí ele vai colocando, vai criando o que o personagem falaria, como é que o personagem agiria. Ele falou que na verdade você teria que ler e falar para ele, porque ele não tem ideia. Eu acho que como saiu do subconsciente dele, talvez tenha algumas similaridades entre o John Constantine e o Story Johnson, que é o personagem principal do Nação Fora da Lei, mas que é uma boa pergunta. Ele falou, eu nunca pensei nisso. Então talvez alguém tenha que ler e falar para ele se é. Projetos futuros, no que ele está trabalhando, que a gente vai ver de quadrinhos em 2013. Quadrinhos dele? Isso. I have nothing on the cards right now. Mas sim, ele gosta de quadrinhos, assim, não tem nenhum convite para fazer nada no momento. Então, mas que surgisse alguma coisa, sim, ele poderia estar interessado. Escreveu muitos quadrinhos nos últimos 25 anos, muita coisa de quadrinhos. Então chega uma hora que ele falou também, ele começa a ficar cansado de ouvir a voz dele naqueles quadrinhos, sabe, de colocar as palavras porque é muito dele, assim, ele cansa uma hora ele cansa. Então ele acha que talvez ele esteja começando um novo período na vida dele, um novo capítulo na vida dele, esse tipo de coisa. Não há coisas pra rolar, não subestime, cada qual tem seu lugar, não me exagere.
o Jaime Delano e vocês continuam acompanhando um pouco do que foi o Fast Comics. E lá nós entrevistamos alguns artistas independentes que estão lançando as suas primeiras obras impressas. Isso aí, falamos então com o Pedro Rucci, o Rômulo Alexis e o Gus Moraes. Só que, Jeremias, na entrevista do Pedro e do Rômulo tivemos algum problema com o som. Então eu vou falar para vocês aqui o que eles nos contaram e na sequência vocês acompanham o Gus Moraes e também o Daniel Esteves falando de petisco. Bom, então, Joãos e Joanas, aqui estão vocês, já são conhecidos da internet e agora no papel Primeiras Impressões é uma coletânea das tiras desses personagens que não tem assim uma diferenciação visual, mas filosofam bastante. O autor, o Pedro Rucci, brinca com sequências sem movimentos, mas que no seu texto irônico até acaba sugerindo esse movimento, ou então sugere a caracterização de cada um. Quem é o João? Quem é a Joana? Quem é quem? Todo em duas cores, mais o branco, logicamente, no formato horizontal das tiras e lombada quadrada. São 88 páginas de diversão, muito humor e também do que pensar. Mais detalhes no endereço abaixo. E o Rômulo? O Rômulo nos apresentou Anjo da Violência, esta obra aqui, ou aqui. Então o Rômulo Alexis lançou essa obra que tem capa colorida e miolo PB em 76 páginas recheadas de terror e muito erotismo. Para contar a história, Jeremias, veja só, de uma mulher que acorda com metralhadoras nas costas. É isso mesmo. Então começam a brotar essas metralhadoras. Então a nossa protagonista sai por aí pela cidade e começa o quê? A brotar muita violência. Então, o Rômulo misturou várias técnicas de desenho, inclusive colagens de fotos de folhas de papel, de revista, e também ele misturou vários tipos e várias fontes de letras, vários tamanhos, para acelerar aí o ritmo, para mostrar uma combinação, já que ele também é artista plástico. Então tem alguns interlúdios nessa história que vai correndo aí. O que a gente percebe? Muito inconformismo e revolta transbordando das páginas. E essas páginas não têm uma diagramação formal. Em algumas você vai ver que tem alguns detalhes que passam despercebidos na primeira leitura. Então vale a pena conferir e você vai ter aí mais informações no endereço do Rômulo Alexis e Anjo da Violência. Confira aí o que falou o Gus Moraes e depois o Daniel Esteves. Veja só. Vou te contar a história, o resto fica pra depois. Preparei um lugar bonito pra nós dois. Vou te contar a história, o resto fica pra depois. Meu nome é Gus Moraes, este é meu livro Privilégios e Outras Histórias. Ele é uma coletânea de pequenos contos e pequenas histórias que eu publico num blog online, né, de webcomics. E é um blog que concentra já há cerca de 2 anos, né, essas histórias, e eu adaptei elas para o formato impresso, né? Então a gente tem desde histórias curtas, né, que lembram o formato das tiras, né, um pouco maior do que tiras, até histórias um pouco maiores, né, como essa história aqui, que tem várias páginas, né. A história que é o carro-chefe desse livro é a história Privilégios, né? É o título do livro, que foi a história que me fez voltar a desenhar quadrinhos depois de 3 anos parado. Eu tive problemas com a doença do meu pai e assim que ele morreu eu precisava lidar com a confusão e com as coisas que eu tinha na cabeça. Comecei a desenhar, sem nem pensar se eu ia continuar ou não, e saiu uma história que pra mim foi a mais importante, mesmo nesses 2 anos produzindo outras coisas. Esse livro, por exemplo, tem 4 histórias que só estão nesse livro, não vão para a internet, né? Além de trabalhar com quadrinhos desde 2007, eu tenho uma tira quinzenal no caderno de tecnologia da Folha de São Paulo, chamada Bytes de Memória, onde eu discuto relação entre pessoas, sociedade e tecnologia. Ele possui 160 páginas coloridas, tá?
capa dura, orelha bonitinha. O custo dele tá R$36, você encontra ele em lojas como a HQ Mix ou na gibiteria. É possível comprar também no meu blog, no www.gusmorais.com. Existe uma loja online onde você pode comprar, tá? E é isso aí. Muito obrigado aí pelo espaço. Primeira coletânea do Petisco, né? O Petisco que iniciou como um coletivo de webcomics, né? E, assim, em grande parte ele é um coletivo de webcomics, mas agora a gente já está começando a ir para o papel, né? Apesar de no site terem 7 séries, aqui no livro são 6. Tem a Nova Elad, do Cadu e do Ângelo Ron, que é uma série de ficção científica e tal. Tem Macacada Urbana, que também é uma pegada meio ficção científica, mas com um pouco mais de humor, que é do Venceslau. Tem a Terapia, né, que eu falei já, que já é mais uma coisa mais cotidiana e tal. A Nanquim Descartável, que já tinha saído em papel, que é a minha série, nessa edição com desenhos do Wanderson e arte final do Omar Vinoli, que também é uma série de cotidiano e tal. Belladonna, né, que eu falei do Denis Mello e da Ana Recalde, que já é uma série de terror, suspense. Aí tem o Demetrius Dante, que é a série do Will, que passeia pelo policial, mistério, um pouco de coisas sobrenaturais e tal. A capa é do Mário Cal, né? A gente fez uma brincadeira aí com, assim, apesar do nome Petisco, as histórias não tem a ver com bar, necessariamente. Tirando a Nanquim Descartável, que sempre tem alguma relação com isso. Mas aí, quando a gente começou a pensar na identidade visual do álbum, surgiu essa possibilidade, né, de ser como se fosse um bar do Petisco, né? São 96 páginas de miolo, formato americano. Ele é 2 cores, é preto e azul. Ele está saindo por R$30 agora, né, que está impresso. A gente fez um catarse desse livro, né, que vale lembrar, diversas pessoas colaboraram para a existência desse livro. Talvez um dia você vá poder falar. Enquanto isso eu te levo. Então isto foi um pouco do que aconteceu lá no Fast Comics. E a entrevista coletiva do Jaime Delano, se você quiser ver na íntegra, nós vamos postar para vocês em breve. E já a Panini lançou a Teia do Homem-Aranha número 15. Isso aí são 148 páginas, totalmente coloridas, ao custo de R$14,90. E ainda acompanham 3 cards do herói aracnídeo, é isto mesmo. Então, na primeira história, o Homem-Aranha terá que enfrentar o Extremista. Parker cria um site com fotos do Homem-Aranha em situações cômicas e vexatórias. E acaba se tornando um grande sucesso na rede, mas também serviu para atrair o Extremista. Então a armadilha deu certo. E aos poucos nós vamos conhecendo o Extremista, o que o motiva, por que ele age desta maneira. Então, muita ação e até leitura de auras, até que o Aranha escapa da última armadilha. Então vamos conferir. Depois dessa história, uma história de reflexão do J.J. Jameson, aí enquanto prefeito. Na terceira, o Flash Thompson / Venom, vem de uma missão bem sucedida para cair em uma outra armadilha. E para encerrar, Jeremias, mais 2 histórias com a Garota Aranha. Então vocês vão ver aí muita pancadaria. Mais detalhes no endereço da Panini. Então o programa fica por aqui. Um abraço e até o próximo HQ Além dos Balões. Tchau, tchau.